Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero falar com você mais um assunto extraordinário, mais um assunto extraordinário. Aqui neste canal, que é um canal estritamente voltado para saberes, para conhecimentos, para multiplicidade de saberes, porque tem uma proposta transdisciplinar, tá? Nós realizamos uma aplicação cada vez mais avançada de busca e de difusão e de absorção de saberes, possibilitando a você a oportunidade de ganhar saberes diversos aqui no canal, certo? Então, se inscreva, se não é inscrito, ative o sininho das notificações. Assista nossos vídeos até o final, dê o like, faça o seu comentário, nos ajude a crescer. Outro sim, quer fazer um curso comigo? Hermenêutica filosófica, filosofia clássica, várias áreas da teologia, mentoria acadêmica, entre em contato comigo, 62981091777. Esse é o meu WhatsApp para você entrar em contato. Vamos, então, conversar um pouco. Eu tenho uma playlist aqui no canal que é sobre direito. E hoje eu vou tratar sobre esse tema, tratando um assunto, um tema relacionado ao direito, tá? Que é justamente o litisconsórcio. Então, a aula hoje é de litisconsórcio. O litisconsórcio, certo? É um fenômeno processual, que ele é tanto consistente na pluralidade das partes litigantes no mesmo polo da relação processual, ou até dentro da possibilidade de duas ou mais pessoas litigarem no mesmo processo e em conjunto, ativa ou passivamente. Então, de acordo com o artigo 113 do NCPC, isto se torna possível quando entre as partes, elas estiverem de comum acordo ou em comunhão de direitos ou de obrigações que sejam essas relativamente à lide. E aqui, nesse caso, é o direito material que lhes são comuns, que vai permitir justamente a formação do litisconsórcio. Por exemplo, a solidariedade ativa ou passiva, os vários credores solidários que vão acionar do mesmo devedor ou até vários devedores solitários, sendo esses acionados pelo credor comum. Então, entre as causas que houver uma conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, vai se bastar justamente uma coincidência com o objeto ou com a causa de pedir, ou até mesmo para se evitar decisões contraditórias e até para vir a colocar você dentro de razão de economia processual, certo? E para também ocorrer uma afinidade de questões por um ponto comum, de fato ou até de direito, do que não vai se tratar, claro, do mesmo fato, mas de fatos semelhantes, que são análogos, e ações de cobrança que serão movidas essas pelo sindicato de condomínio em face de dois ou mais condomínios. E dentro dessa proposta, existem também as espécies de litisconsórcio, quanto ao número de litigantes que estão ativos, passivos ou mistos. E aí, dentro dessa possibilidade, também nós vamos ter aquelas que propiciam algumas questões que são de ordem concomitante e de ordem, claro, inicial ou ulterior. E dentro dessa possibilidade, nós vamos ter o unitário, que ele vai propor quando a decisão deve ser dada de uma moda, ou de uma forma, melhor dizendo, uniforme, para que todos os litisconsortes, eles venham a ocorrer pelo fato do litisconsórcio participar da mesma relação jurídica e material, cujo objeto seja indivisível. Um exemplo disso é quando dois proprietários de uma vaca, por exemplo, numa ação reivindicatória por pessoas que são casadas em regime de comunhão, ou ação de obrigação de fazer contra dois arquitetos contratados para elaborar um projeto. Então, dentro dessa interpretação do artigo 117 do NCPC, conclui-se que no litisconsórcio simples, cada um é considerado como litigante distinto.
e as condutas de um não beneficiam nem prejudicam o outro, não se podendo assim afirmar o mesmo em relação ao litisconsórcio unitário, onde os atos e as omissões de um não vão prejudicar os outros, mas vão poder sim beneficiar. Então, é necessário, dentro dessa proposta, quanto até uma obrigatoriedade de uma formação, que possa se validar um processo com a presença de todos os litisconsórcios no processo, sua formação seja obrigatória de acordo com o artigo 114. E a lei prevê que essas questões da relação jurídica venham ter uma exigência voltada para o liticário e vai se concluir justamente dentro dessa possibilidade do unitário e do necessário para que desenvolva um sentido também facultativo, que é totalmente contrário ao necessário e que vai possibilitar a razão da economia processual com sentidos e significados específicos. Então, na limitação de números de litigantes, por exemplo, nós vamos ter algumas questões, como a contagem do prazo processual, vamos ter algumas questões voltadas para esse aspecto, para que seja montada toda a estrutura do processo da Constituição, segundo o NCPC, para que possa assim, formular todo o aspecto litisconsortes que estiverem litigados e estiverem até propostos com algumas junções normativas que alguns advogados até diferentes possam estar trabalhando nessa causa de âmbito jurídico e econômico. Obrigado a todos.